Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Olá, senhoras e senhores. Olha eu aqui de volta nessa segunda-feira de sol para mais um bate-papo com vocês. Pois é, segunda-feira de sol. Em francês, lundi. Em italiano, lunedì. Pois é. Quem dera a vida fosse só isso, né? Segunda de sol, francês, italiano. Mas não. Não nesse Brasil, não nesse mundo louco em que a gente vive. Esse mundo não se resume só a coisas belas. Esse mundo também passa pela necessidade de cota. Cota racial, cota para minorias. Por quê? Porque a gente vive num mundo desigual. E no mundo desigual procura-se sempre instrumentos propícios a tentar equalizar situações? Não sei. O assunto de hoje foi motivado por duas razões bem específicas. Primeiro, pela demissão do nosso querido ministro da Educação. Vocês viram que ele foi demitido? Pois é. Mas aí, aquela pessoa, antes de ser demitido, fez um grande desserviço para essa grandiosa nação. Ele acabou com as cotas na pós-graduação. Pois é, a nossa esperança reside em que esse ato não resista, em que esse ato de acabar com as cotas de pós-graduação seja desfeito logo. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que discutir, a gente tem que debater, porque não adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete, não adianta, não é assim que a gente vai resolver a nossa vida, E a segunda coisa que me fez ter a motivação, a gana, de falar sobre cota, é porque, olha que coisa, eu sou cotista. E mais do que isso, eu tenho muitos amigos cotistas. E uma dessas pessoas, ontem, no domingo à noite, conversando comigo, começou a se comparar, ela estava se cobrando. Poxa, Su, que coisa, a gente se formou em 2015, até agora nada, a gente não passou por um concurso, não deu certo, E tem gente da nossa sala que já conseguiu. E cara, que bom que vocês conseguiram. Muito orgulho de vocês. Porque, bora lá fazer um retrospecto, fazer um revival. Recordar é viver. Bora recordar essa história linda. Eu entrei em 2011 na UERJ. Fiz o vestibular por meio das cotas raciais, negra, me autodeclarei, passei e comecei a estudar na UERJ, fazer direito ali. E cara, eu não sei da história das 90 pessoas que entraram comigo, mas eu entrei de gaiato no navio. Sim, entrei de gaiato naquele navio do direito UERJ. Eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo. De boa, eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo. De boa, eu não fazia ideia de que a UERJ é a melhor universidade aqui do Rio em termos de direito, que tem as cabeças mais brilhantes. Não fazia ideia. Não que as outras instituições não tenham, gente. Tem muita gente qualificada na UFRJ, na UF, mas, cara, vou puxar sardinha pro meu lado, né? Sou UERJ, sou Congo, até morrer. Pois é, essa instituição mudou minha vida. Mas eu fiz o vestibular desconectada do mundo. Foi uma escolha de outro. Pois é. Já falei pra vocês que às vezes que você tem que ter muita convicção de quem é para que o outro não possa interferir nas suas escolhas. E naquela época eu não tinha convicção em relação ao que eu queria fazer na vida.
Para falar a verdade, eu nem queria fazer faculdade, eu queria trabalhar, eu queria direto trabalhar. Então, como eu não sabia o que eu queria, alguém me disse direito e por acreditar na pessoa eu fiz. De boa, foi uma boa escolha. Essa é uma daquelas intervenções na minha vida que foi muito positiva. Direito foi uma boa escolha. Enfim, em 2011 eu ingressei naquela instituição como cotista, eu e mais outras 90 pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso, na minha turma de origem. E a grande maioria é não cotista. Mas tínhamos sim os cotistas. E uma coisa em comum entre esses dois grupos tão diversos, cotistas e não cotistas, é que todo mundo tinha sangue nos olhos. Todo mundo queria muito aquilo. O nível de competição, o nível de estresse, de quero muito, quero tanto que eu dou meu sangue, vibrava naquela sala de aula. Aquela sala de aula estava sempre lotada. Gente muito boa, muito inteligente, muito dedicada. Gente que queria vencer na vida e faria sua parte para vencer. Às vezes, tomando algumas atitudes não muito positivas. A exemplo de esconder livro na biblioteca. Pois é, tinha gente que escondia os livros na biblioteca. Mas eu acho que se justifica, né? Éramos todos muito jovens, uma média de 18, turma da manhã, né? Então a gente ainda tinha algumas atitudes de ensino médio. Enfim, mas o que tinha em comum entre esses dois grupos de cotista e não cotista é que todo mundo queria muito. Todo mundo estudava muito. Eu não tanto, eu tenho que dizer, eu não fui a minha melhor versão na graduação, não fui. Eu acho que eu sucumbi à pressão, eu acho que eu estava perdida, mas eu não sou o espelho, eu sou a exceção, eu sou aquela que estava perdida naquele baile. Entrei de gaiato naquele navio. A grande maioria tinha muita convicção do porquê estava ali, no direito UERJ. Todo mundo sabia que aquela ali era uma chance em 1 milhão. Se você estava ali, você tinha a obrigação de fazer a diferença, porque aquela instituição, essa instituição muda a sua vida. Os não cotistas tinham essa consciência muito grande dentro de si. Mas os cotistas, cara, os cotistas, aquela provavelmente foi a única chance que eles tiveram na vida. E todo mundo se dava muito, se doava muito, queria muito, estudava muito, competia muito. Era um ambiente tenso. Mas muita coisa se explica. A gente vive numa sociedade capitalista. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer crescer na vida. E todo mundo tem muita disposição para pagar o preço por isso. E é um preço alto. É um preço muito alto. E até meados da faculdade, que dura 5 anos ao todo, aquela quantidade de gente em sala de aula era a regra. Estava sempre lotada a sala. E as pessoas estudavam muito, se jogavam demais. E eu estou batendo nessa tecla porque é importante que vocês observem que tanto cotistas quanto não cotistas estudavam demais. Estou falando da minha turma, de gente brilhante, sério, gente muito boa, se formou naquela turma. Turma liderada por um dos grandes exponentes do direito civil aqui no Brasil. Enfim, e aí, 2015, a galera, em sua maioria, concluiu a faculdade. Eu só terminei em 2018, mas não estou me colocando nesse caso. Enfim, da galera, dessas quase, 70 pessoas que se formaram em 2015, a gente tem o seguinte cenário, da minha perspectiva, dessa turma que entrou em 2011. 4 pessoas passaram para membros. E aí aqui, como eu estou falando para gente que não é do direito, que não é desse mundo jurídico, eu tenho que explicar. Você pode fazer concurso público, você pode dar aula, você pode ir para iniciativa privada. Estou partindo do pressuposto da galera que fez concurso público. Quando você faz concurso público, existem algumas possibilidades de vida. Você pode passar para membro de uma instituição. É o nível mais alto. Membro é defensor público, é juiz, é procurador do Estado, é membro do MP, é advogado da União. Essa galera muito alta são os chefes. Esses são os membros. Abaixo dos membros, a gente tem os analistas, que concluíram a graduação, são graduados, mas que não são os chefes, são os analistas. E abaixo deles, a gente tem os técnicos. Os técnicos são aqueles que só concluíram o ensino médio. Você faz esse concurso
e se você já tiver concluído o ensino médio, você pode prestar esse concurso para técnico. E é isso. Da minha turma de 90, atualmente, 2020, 4 pessoas são membros. 4 pessoas são membros. Temos aqui membro do MP, procuradores do Estado. Essas 4 pessoas são todas do grupo não cotista. Os que conseguiram galgar o maior degrau é do grupo não cotista. Não cotista. Analista e técnico são 3 pessoas da minha turma que passaram até agora, para analista e técnico. Os 3 são do grupo cotistas. E para conseguir passar nesses concursos, eles se declararam ou negro, ou pardo, ou indígena. Todos utilizaram a cota para passar no concurso para analista e para técnico. E, cara, todo mundo estudou junto, todo mundo é da UERJ. Mas só conseguiu chegar no nível altão os não cotistas. Por que será, se todo mundo estudou na mesma universidade, com os mesmos professores, se todo mundo tinha gana e sangue no olho? Por que os não cotistas conseguiram até agora os melhores cargos e os cotistas ainda estão pelejando? Não é por conta da graduação, não é por conta da UERJ, é por conta do histórico, da sua história de vida anterior. Essa galera cotista, no geral, estudou ensino em colégios públicos, em instituições públicas. Tem um déficit muito grande de 18, 20 anos de estudo, que 5 anos de graduação não é capaz de melhorar, não é capaz de sanar. E aí me vem o meu querido ministro, ex-ministro da Educação, e acaba com a cota na pós-graduação. Tem uma galera que insiste até hoje em dizer que cota em pós-graduação não é necessária. Meu filho, você está equivocado. Você está equivocado. Porque não adianta você dar cota na graduação e achar que isso sana um problema que é estrutural, que isso resolve um problema de 18, 20 anos que a pessoa teve que enfrentar. Não é assim que a banda toca, não é assim que a banda toca. Então, se a cota em concurso público, se a cota na pós-graduação, é porque o buraco é muito mais embaixo. O problema é estrutural. Essa galera que sai da faculdade e é cotista não necessariamente consegue ingressar no mercado de trabalho em situações igualitárias aos que não são cotistas. É ilusão pensar isso. E aí é o que me deixa revoltada, saber que a gente está passando por um retrocesso. Há uma portaria, decreto, não sei qual foi o veículo em que ele acabou com as cotas na pós-graduação, mas ela existe, ela está valendo. Enquanto isso valer, a gente está retrocedendo. Porque a mensagem que se manda é clara. Olha, como não tem mais lei obrigando, cada instituição vai proceder do jeito que quer. Se a instituição quiser conceder cota na pós-graduação, ok, mas se não quiser, ok, porque não há lei que obrigue. Eu acho que a UERJ, com o histórico que tem, vai sempre conceder cota na pós-graduação. E, cara, esse é o caminho, esse é o caminho. A gente precisa auxiliar essa geração para que a geração posterior à minha consiga melhorar. Isso é o que o Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e professor da UERJ, instituição na qual eu estudei, fala. A gente concede a cota não para melhorar a vida dessa galera de agora, mas a vida da geração posterior, os filhos deles. São os filhos deles que serão beneficiados pela cota. Mas aí vem uma portaria, no mundo louco, que é esse que a gente vive, e cancela esse benefício. Qual que é? Qual que é? Não dá para dizer que não precisa mais de cota. Precisa de cota. E por um bom tempo a gente vai precisar. Enfim, era isso que eu queria falar. De novo, muito orgulho de todos com os quais eu estudei. Cotistas e não cotistas. Todos eles deram o melhor de si. Mas a gente nunca pode esquecer que eles não vieram do mesmo lugar. Eles não vieram do mesmo lugar. Tem gente que termina a graduação e senta e só estuda. Tem gente que termina a graduação e para estudar tem que trabalhar muito, 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 muito. E cansado, chega em casa e aí vai estudar. E aí o rendimento é outro. Gente que teve os mesmos professores na graduação não consegue ter o mesmo desempenho no concurso público. E isso se explica pelo histórico, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino de base. A graduação, 5 anos de graduação, não resolve um problema estrutural. Nunca vai resolver.
A gente ainda precisa das cotas. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Nunca será. Precisamos de cotas.